Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Muito bom tê-lo aqui comigo no meu canal, no YouTube, o Carteiro das Boas Novas. Seja muito bem-vindo. Essa semana está prometendo. É, na sexta-feira agora que vem é o lançamento do meu segundo livro, As Duas Faces da Fé. Se você leu o primeiro, Sem lenha o fogo se apagará, e gostou, eu tenho certeza que você vai adorar a mensagem que eu trago nesse novo livro. É um livro no qual, em síntese, eu falo sobre a questão da fé, por dois lados, é claro, a fé natural e a fé espiritual, porém, é sobre a segunda que a gente vai tratar. E trato também da questão da fé como uma moeda de dois lados. Eu trago essa questão da fé, por um lado, das bênçãos que ela promove, mas também as perseguições, as lutas, os sofrimentos e até mesmo, muitas das vezes, a própria integridade física da gente. Então, é um livro que eu recomendo que você leia. Eu tenho certeza que a mensagem que eu trago ali vai falar muito com você. E nós precisamos tratar um pouco desta questão da fé, porque certamente nós precisamos tê-la, e muito, nos dias atuais. Então eu quero te convidar para estar no lançamento comigo. Vai ser sexta-feira que vem agora, dia 29. Eu vou estar lá no prédio da OAB, na livraria Livro e Etc. Fica na Amaral Peixoto, número 507, bem no centro de Niterói, próximo ao fórum. E aí vai ser uma honra, um prazer muito grande recebê-lo ali, ok? Então você está convidado para estar nesse lançamento comigo. Porém, se você quiser adquiri-lo também e não puder ir ao lançamento, esse livro foi publicado pela editora Lux, em São Paulo. E aí, se você tiver interesse, até para me ajudar com a manutenção desse programa, é só você acessar lá o site da editora Lux, colocar o nome do livro, As Duas Faces da Fé, e aí vai aparecer certamente os dois livros que eu lancei nessa editora, e aí você adquire, faz a sua compra. Você pode comprar por Pix, por cartão de crédito, o valor está bem modesto, R$ 38,00 apenas, e aí você fica à vontade, ok? Mas eu estou te convidando, se você puder estar comigo, na próxima sexta-feira vai ser muito legal. Ok? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma oração de agradecimento, porque eu tenho, como de costume, algumas novidades para a gente, tanto na área do direito, na lei dos homens, quanto também na área espiritual, na lei de Deus, ok? Vamos fazer uma oração. Meu Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mais uma vez, Senhor, no dia de hoje eu entro na sua presença para te agradecer, Senhor, por tudo que tu és e por tudo que o Senhor tem feito, Pai, por cada um de nós. Eu quero colocar, Senhor, a vida desse programa, o Carteiro das Boas Novas, em tuas mãos. Eu peço, Senhor, as tuas bênçãos. Eu peço também, Senhor, que tu me dê sabedoria, Pai, humildade e simplicidade para falar sobre as leis dos homens e também sobre a sua lei, Senhor. Fica, Pai, comigo, me orienta por intermédio do teu Espírito Santo, me inspira, Senhor, para que eu não venha, Pai, falar tão somente, Senhor, baseado no meu entendimento, mas que eu venha ser iluminado por ti, Senhor, na hora de falar. É como eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos à primeira boa notícia desta noite e desta semana. Eu não sei se vocês têm acompanhado na mídia, mas teve um fato que
bombou na semana passada. E que maravilha! Aqui na cidade onde eu nasci e cresci, a cidade de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. Essa semana saiu uma sentença importante, publicada e proclamada pela primeira vara criminal da cidade. A signatária desta sentença é a meritíssima juíza doutora Simone Ferraz. É um caso que, assim, deu muito na mídia. É um caso que trata de duas influenciadoras que, fazendo seus vídeos e publicando em seus canais, elas usaram duas crianças de cor negra, oferecendo-lhes bananas e um macaco de pelúcia. Isso aí tem dado na mídia, muito comentário, trata-se de um racismo e uma injúria grave e que, evidentemente, requeria uma providência e uma tutela urgente do Poder Judiciário. Nós temos visto aí, e já não é de hoje, inclusive por intermédio do Vini Júnior, que é um jogador negro e com bastante sucesso, é também aqui de São Gonçalo, e a gente tem visto a luta dele nos estádios de futebol, de uma forma em geral, e temos visto também como a mídia, tanto internacional como a do nosso país, tem trabalhado firme nessa questão da injúria racial, desses preconceitos racistas que, infelizmente, ainda assolam o nosso país, ainda são uma vergonha para o mundo de uma forma em geral, porque não é admissível que nos tempos atuais nós ainda não tenhamos a aprender, a conviver com as diferenças e respeitar a religião de cada um, respeitar a cor de cada um, o seu status social. Então, nessa semana, duas influenciadoras, elas foram condenadas pela Justiça aqui de São Gonçalo a 12 anos de prisão cada uma e ainda a responder pela indenização pelo dano moral ocasionado no valor de R$20 mil para cada criança que elas usaram na mídia para as suas injúrias raciais, vamos falar assim. É uma sentença ainda, ela certamente comporta julgamento de apelação, o caso certamente será revisto ainda pelos nossos tribunais, tanto aqui no Rio de Janeiro, como de repente até pelo Superior Tribunal de Justiça, mais adiante, mas é uma sentença. E que, no meu modo de ver, é muito bem-vinda, porque, assim como outras decisões que têm sido proferidas pela nossa justiça brasileira, essa sentença também vem a juntar-se, vem também servir de paradigma, servir de fonte de jurisprudência para casos análogos, casos que realmente nos chocam. E é o caso aqui. Esse caso foi um caso muito assim, debatido, causou realmente muito constrangimento, não havia porquê, naqueles vídeos, duas influenciadoras usarem bananas e macaco de pelúcia para estar entregando a duas crianças de cor negra. Isso aí realmente é proibido pela lei. Nós temos a Lei 7.716/89, que trata dos crimes resultantes de preconceito contra a cor e a raça. E essa lei, inclusive, agora recentemente, pela Lei 14.532 de 2023, ela sofreu alterações justamente para quê? Para coibir a prática desses tipos de crime. Ou seja, de preconceitos raciais, injúrias raciais. E é o caso ali.
O Samuel, que é o meu produtor, né, e a equipe, com certeza, vai colocar na aba aí direitinho para vocês o número das leis, porque se vocês quiserem acompanhar, vocês podem acompanhar. Eu vou citar também a fonte, porque eu gosto sempre de citar a fonte. Eu não sei se vocês observaram, mas eu procurei aqui nesse momento não falar os nomes, tanto das influenciadoras quanto dos menores que fazem parte desse processo. Apesar de ser uma ação que tem, assim, vamos falar, né, natureza pública, qualquer pessoa pode ir ali consultar, ela não está sob sigilo da justiça, mas eu prefiro preservar aqui nesse momento o nome destes menores e até mesmo das próprias influenciadoras, delas tão somente porque o processo ainda não terminou, porque ainda cabe apelação. Mas se fosse um caso já de trânsito em julgado, ou seja, que não coubesse mais recurso, eu citaria aqui o nome. Mas eu vou colocar o número do processo aí e você é livre para ir lá fazer a sua consulta, se inteirar um pouquinho mais sobre o caso, até mesmo para adquirir conhecimento, mas eu quero deixar essa boa notícia aí para você. A única coisa que eu te oriento é que você, de forma alguma, se você for lá consultar a lei, e aí você, é claro, você vai ver o nome dos menores que estão envolvidos, eu sugiro que você não cite os nomes deles, né, nas mídias, em lugar nenhum, porque eles já passaram tanto vexame, foram tantos constrangimentos que essas crianças sofreram por causa desse fato, e eu acho que não é legal nós estarmos divulgando ainda mais, vamos falar assim, né, e cooperando em divulgar essas coisas horríveis que, infelizmente, ainda acontecem no nosso dia a dia. Ok? Mas eu vou colocar o número do processo aí, é lá da primeira vara criminal, aqui da comarca de São Gonçalo, onde também eu atuo como advogado, e aí, se você quiser, você consulta, baixa, lê, ok? Mas fica aí com essa boa notícia, sabendo que a nossa justiça, de uma forma em geral, ela tem combatido com veemência essa questão do preconceito racial, e não só racial, tá? Mas também religioso. Muitas pessoas não respeitam as religiões umas dos outros, e também por situações de etnia, cor, raça, enfim. Eu quero que vocês saibam que a justiça tem realmente dado a sua resposta a essas ações que, infelizmente, andam na contramão do direito. Então fica essa boa notícia aí para sua reflexão, ok? Bom, como é de costume, eu sempre trago uma notícia do direito primeiro e depois eu trago também uma notícia da palavra de Deus. Sempre uma boa nova da parte de Deus. Eu gosto de chamar a palavra de Deus de boas novas porque elas são sempre fresquinhas, são sempre novas, são sempre muito bem-vindas em nosso meio. Refletir e meditar na palavra de Deus é algo assim maravilhoso para a gente. Aliás, a Bíblia diz que a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. E isso é muito bom, porque conforme nós vamos estudando a palavra, vamos lendo a Bíblia de uma forma em geral, vamos também refletindo e, com certeza, aumentando e adquirindo fé através destas leituras. E há algo interessante que a Bíblia trata, e Deus se preocupa com essas coisas, e aí eu quero fazer um link, mas eu quero que você saiba que o nosso Deus, Jesus Cristo, ele é contra todo o tipo de acepção de pessoas. Jesus, ele não faz acepção de pessoas. A palavra de Deus tem essa riqueza, tem essa maravilha. Ela é para todos. Ela é para quem tem dinheiro, para quem não tem dinheiro, para quem tem saúde, para quem não tem saúde, para branco, para negro. Ou seja, a palavra é para todos. A graça de Deus, que é Jesus Cristo, que é a salvação, foi a salvação
dada a cada um de nós gratuitamente por Deus, ela é para todos. A Bíblia condena a acepção de pessoas. A Bíblia condena a justiça parcial. A Bíblia condena o desrespeito total às outras pessoas que pensam diferente da gente. E na própria Bíblia há exemplos, há citações. Inclusive, o Samuel vai também colocar aí na margem inferior, na tarjazinha, ele vai colocar alguns capítulos e versículos e livros da Bíblia, né? É claro, em síntese, porque o objetivo não é aí colocar todos esses textos para a gente, mas ele vai deixar uma síntese aí para você também, se quiser, verificar. Mas a palavra de Deus condena veementemente essa situação da acepção de pessoas. E é interessante que na Bíblia tem uma passagem que eu gosto muito, que trata dos samaritanos. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do verso de número 1. É uma passagem onde Jesus ele passa pela cidade de Samaria e lá chegando, próximo a um poço, ele tem uma conversa com uma mulher samaritana. E aí a Bíblia, ela reza que essa mulher ficou tão maravilhada com as coisas que Jesus falou para ela, que ela começou a falar de Jesus para todos os samaritanos. E a Bíblia diz que muitos se converteram a Jesus por causa dessa conversa. Mas qual era o problema entre os samaritanos e os judeus? Os judeus, eles odiavam os samaritanos. Eles tinham um preconceito terrível contra os samaritanos. Eles não falavam com os samaritanos. Não havia amizade entre o povo judeu e o povo samaritano. E sabe por quê? Porque os judeus achavam que os samaritanos não eram uma raça pura. Eles eram misturados. E olha só que situação. Mas Jesus quebrando, vamos falar assim, quebrando todo esse costume, né? Quebrando toda essa situação que havia entre eles, Jesus não só passa por Samaria, como ele se assenta num poço na cidade e conversa com uma mulher. E aquilo que ele havia dado para os próprios hebreus, né, que no caso os próprios judeus, para a própria cidade de Israel, ele também deu aos samaritanos. Porque a Bíblia é clara, né? Jesus mesmo disse, eu não vim salvar os que estão sãos, né? Mas eu vim salvar os enfermos. Eu vim salvar todos aqueles que se sentem injuriados, maltratados, abandonados, desprezados. Tem gente que despreza a outra. Então, somente por causa, às vezes, da religião, da fé que ela professa. Alguns rejeitam, não querem se misturar e não querem conversar porque não têm o mesmo status social. Mas Jesus não é assim, Jesus não tem acepção. Pelo contrário, Jesus não tem prazer na morte de ninguém. Jesus ele quer que todos cheguem ao arrependimento e creiam que ele é o Salvador da vida. E isso independe do título que eu e você temos. Isso independe das suas posses, dos seus bens, se você é rico, se você é pobre. Para ele nada disso importa, até porque a salvação é de graça. A salvação é de graça, é para todos. É para todos que querem beber da fonte. É para todos que querem arrepender-se. E de quê? Dos seus próprios pecados. Então, uma coisa que chama muita nossa atenção na Bíblia é isso também. É que Deus e o próprio Senhor Jesus, eles não fazem acepção de pessoas. Então eu quero que você também medite um pouco sobre isso. Eu acho que se você é um cristão, se você é um espírita, budista, se você faz parte de qualquer outra sociedade, se você é pobre ou se você é rico, isso não importa. Isso não importa. Você não precisa deixar
né, de estar ou frequentar alguns lugares por causa, vamos falar assim, por causa da fé que você professa. E também você não pode nunca, é claro, usar do conhecimento e da sabedoria que você tem para ridicularizar os outros, ou então para desprezar os outros, ou magoar, ou ferir, porque Jesus não é a favor destas coisas. Ele requer de cada um de nós uma humildade, uma simplicidade, uma compreensão maior pela questão das diferenças, que são muitas, que há entre nós. Porém, não precisamos ser inimigos um do outro. É claro, você vai defender a sua fé como eu defendo a minha. É óbvio, ainda mais numa pregação, eu tento mostrar o porquê que a minha fé deve ser seguida. Isso a gente chama de proselitismo religioso, isso não é crime. Muito pelo contrário, mas é uma defesa da fé que você professa. Mas eu defender a minha fé é uma coisa. Agora, agredir o outro, injuriar o outro, aí já é algo totalmente diferente. Eu não sugiro que você faça isso. Ok? Então, eu estou deixando aí as passagens bíblicas para você também meditar, para você olhar, ok? E seria bom que você o fizesse, porque você fazendo isso, certamente vai te trazer mais conhecimento. Não só aquelas citações que eu fiz ali comentando a lei dos homens, mas as citações que eu faço agora comentando também a lei de Deus, ok? Então fica aí com essa boa nova. O nosso vídeo hoje está bem curtinho. Eu espero que você possa estar, se possível, comigo no lançamento desse meu segundo livro. Se você não puder, eu peço a você que adquira, não só porque você vai me ajudar, mas eu tenho certeza que esse livro ele vai falar profundamente ao seu coração. Tem um viés muito legal. Ele está bem encorpadinho, são 100 e poucas páginas aproximadamente, mas eu acredito aí que em 2 horinhas, num café da manhã, com calma, naquele sábadozinho que você acorda cedo, e se você gosta de fazer uma boa leitura, eu tenho certeza que você vai gostar muito da mensagem que eu trago nesse livro, ok? Então, se você gostou, se inscreva se você ainda não é inscrito no meu canal, ativa aí o sininho para você receber as mensagens quando nós postarmos novos vídeos com conteúdos, compartilhe, comentem sobre o vídeo de hoje e divulguem, me ajude a divulgar, ok? Porque são notícias que eu trago fresquinha da justiça, da palavra de Deus e que certamente não só ajudam a você, mas como pode também ajudar a outras pessoas que estão na mesma posição que nós estamos, ok? Então fica com Deus, um grande abraço e obrigado mais uma vez por ficar comigo até agora aqui assistindo esse vídeo. Um abraço.